Olá, pessoal! Como eu falei com vocês, vamos dar continuidade à nossa aula. Primeiro, a gente tinha falado dos números racionais relacionados aos números decimais. Agora, a gente vai focar com relação à fração. Vamos relembrar até alguns assuntos antigos que vocês já viram sobre fração. Vamos lá. Fração também é um dos elementos que faz parte do conjunto dos números racionais, além de todos os números naturais e todos os números inteiros, certo? Falamos anteriormente dos números decimais. Agora veja o seguinte, toda fração é composta por numerador, que são os números que ficam aqui em cima, e denominador, que são os números que ficam aqui embaixo, sendo que o denominador precisa ser diferente de zero. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque vocês vão observar, que eu vou colocar aqui, o seguinte, que eu descarto essa numeração aqui. Porque não existe fração com denominador zero. Então, olha aqui o denominador dessas duas supostas frações. Elas não são frações porque os seus denominadores são zero. E principalmente porque, se a gente falar de fração, se a gente fala de números racionais, é uma ligação direta com divisão. Por quê? Toda fração é uma divisão. Para eu chegar a uma fração, para chegar a um número decimal, eu tenho que usar a divisão para chegar naquele número decimal. E vice-versa. Então, se você encontrar uma suposta fração em que os denominadores são zeros, elas não existem. Ela precisa ter denominadores, veja que os denominadores são os números que ficam embaixo. Tem que ser diferentes de zero, tá bom? E os numeradores podem ser qualquer número, até o zero, mas os denominadores não, tá bom? Então, aqui, outra coisa. Como eu acabei de falar que toda fração é uma divisão, veja o procedimento. Eu tenho 4/8 e vou transformar essa fração numa divisão. O meu numerador se tornou o dividendo da fração. O número 8, o oitavo, se tornou o divisor da divisão. Veja o seguinte, que o dividendo é um termo da divisão, o divisor é outro termo da divisão, e o resultado da divisão a gente fala que é o quê? O quociente, certo? Então, olha, vamos montar aqui, 4 dividido por 8. A gente sabe que o dividendo aqui ele é menor que o 8. Então, a gente acrescenta o zero e no nosso quociente a gente coloca 0, Agora dá para dividir, certo? 40 dividido por 8, 5. Restou alguma coisa? Não, resta o zero. Por quê? Outra ligação importante. Todos os números decimais, para ser racional, vão ter dois tipos de números decimais. Os exatos, que são esses aqui. Por que são exatos? São números decimais em que na divisão o resto dá zero. Então, toda vez que você encontrar um número decimal exato, é porque o resultado encontrado do número decimal, a divisão, o resto é zero. Então, uma das características dos números decimais do conjunto dos números racionais é que são números decimais exatos. Os que não são exatos, são infinitos, vocês vão ver em outras situações, tá? Eu vou apresentar para vocês exemplos para vocês poderem diferenciar, tá bom? Então, vamos lá. Vimos agora sobre fração. Toda fração ela é composta por numerador e denominador. Não existe fração em que os denominadores são zeros, certo? E toda fração é uma divisão, em que o denominador divide o numerador, certo? Então, vamos lá. Vamos agora continuando. Vamos ver outros exemplos. Lembrete importante. Isso aqui vocês já viram quando iniciou a fração, se eu não me engano, não sei se foi no terceiro ano do Fundamental 1. Enfim, o que é importante a gente sempre destacar quando a gente fala disso? O que é a parte e o que é o todo de uma fração? Bem,
Lembra que eu falei que são números que estão surgindo para completar o conjunto dos números racionais e que ele representa a parte, ele não representa o inteiro, ele representa a parte de um inteiro. Aí aqui eu tenho um exemplo, vamos supor que isso aqui seja uma pizza. Ela completa, ela é o todo, eu tenho uma pizza. Mas quando eu pego essa uma pizza e divido em 1, 2, 3, 4, 5 partes, eu agora tenho partes. Cada fatia dessa minha pizza representa ou um número decimal ou uma fração. Agora, quando eu tenho ela completa, é o inteiro, não partes, né? Como se fosse pedaços. Os números decimais e as frações são os pedaços, são as fatias, representam essas partes aqui e não o todo, tá bom? Então vamos lá. E aqui eu também coloquei exemplo aqui, ó. Eu tenho 5 triângulos. Ele representa o quê? O todo. Por quê? Eu não dividi o triângulo em partes aqui, eu estou representando individualmente cada triângulo. É como se eu tivesse o quê? 5 inteiros. Não é? Não são 5 triângulos que estão inteiros? Veja que 5 representa o denominador. O que é o 5? É o total de partes que você dividiu o seu inteiro. Então, eu dividi em 5 partes. Ó, se você contar cada fatia aqui, tem 5 no total. E o número 2 é o numerador, que é a parte que ou que você consumiu ou que sobrou. Então, quer dizer que o numerador é o que foi consumido ou que sobrou. E o denominador é o total de partes que você tem. Se você tem uma torta e você dividiu a torta em 4 pedaços, o denominador vão ser o número 4. E o denominador, certo? E o numerador vai ser o quê? A quantidade ou que você consumiu ou que sobrou naquela tigela sobre a torta. E aí a gente constrói, você vê a fração. Galera, essa parte aqui eu vou falar rapidamente porque a gente já viu isso anteriormente, tá bom? Só para vocês relembrarem. Vamos lá, dando continuidade. Agora a gente vai ver outras situações. Fração ou número decimal. Essa ideia é só para apresentar a vocês o seguinte. Eu tenho um inteiro, que eu posso representar assim, ou eu simplesmente nem preciso colocar esse número 1. Só dizer que é o inteiro, uma, completo. Tá bom? Ou 1 sobre 1. Por quê? Como a gente sabe que a divisão, que toda fração é uma divisão, se eu pegar 1 e dividir 1, não vai dar 1 completo? O que eu quero mostrar nessa questão é que você tem o todo em fatias, tá vendo? Repartido. E essas medidas representadas, eu posso representá-las em forma de fração e em forma de número decimal. Ou seja, eu tenho duas formas diferentes representando o mesmo valor, tá bom? Aqui, vamos supor que seja um bolo inteiro, sem nenhuma fatia cortada, por isso que é 1 sobre 1, tá? E ele em número decimal, 1 inteiro. Só que como eu coloquei em número decimal, então eu tive que acrescentar vírgula e coloquei o 0 para ser um número decimal. Mas como é que eu leio isso? 1 inteiro. Tá bom? Por quê? A parte decimal, você está vendo algum número aqui? Não está vendo. Agora, a partir das outras em diante, você vê que toda a figura completa, né, o todo, ele está dividido em partes. Então, vamos representá-los, cada fatia aqui, de acordo com a fração. Então, aqui, esse meio, o que ele está representando? Que eu tenho um todo em que foi dividido em 2 partes, e que uma está pintada. Este meio representa em número decimal 0,5. 2/3, 3 partes e 2 pintadas, representando ela em forma de número decimal. Veja que esse número decimal aqui, ele não é exato. Por quê? Porque ele é infinito, quer dizer que tem uma continuidade, não é uma divisão em que eu vá resolver e achar o resto zero. Sempre vai restar alguma coisa, mas ele só pertence ao conjunto dos números racionais, por quê? Por 2 características, a repetição e as reticências, tá bom?
ok? A mesma coisa com 3/4. Eu representando ele em forma de número decimal, 0,75. Mas, professora, como é que eu faço para pegar essa fração e transformar em número decimal? Eu não falei para você que a fração é uma divisão? Você pega o denominador, lembrando, galera, o denominador é o número que fica embaixo, e ele vai dividir o número de cima. E aí você encontra esse resultado que está aqui. Para todas essas frações, você pega o denominador e divide o numerador. E aí você vai encontrar esses resultados em forma de número decimal, tá bom, galera? Vamos lá, dando continuidade à nossa aula. Agora a gente vai ver outros exemplos que vocês vão ver sobre essa relação dos números decimais com as frações. Como a gente pode representar? Você está vendo aqui dois números decimais. Ó. Eu tenho esse e eu tenho esse. Aqui é a dízima, em que eu tenho minha parte decimal sendo repetidas e reticência. Então, é um tipo de número decimal que faz parte do conjunto dos números racionais. E tenho este outro exemplo em que é um número decimal exato, porque ao encontrar este resultado na minha divisão, o resto deu zero, tá bom? Então, a gente vai ver e observar esses números decimais sendo transformados em frações. Ó, esse 1,6, ele pode ser apresentado de duas maneiras a fração, ó, 16 décimos ou 8 quintos. Como é que eu fiz para encontrar esses dois resultados? Bem, você vai observar que na casa decimal aqui, ó, eu tenho uma casa, então é décimo. Então, por isso que eu coloquei 10 no meu denominador. E aí, quando eu coloco 10 no meu denominador, essa vírgula some e fica o 16 em cima. Beleza, achei 16 décimo. Mas como é que eu chego ao 8 quintos? Eu simplifiquei. O que é simplificar? É pensar no divisor que divide o 16 e o 10. Eu não posso escolher um divisor para cada número. É um divisor só para os dois. E aí, se você observar, eu dividi 16 por quanto? Ó, 16 por 2, que aí achei o resultado 8. Dividi 10 por 2, que aí achei o resultado 5. Então, eu tenho duas frações para representar. A mesma coisa foi com a dízima. Só que o importante da dízima, você vai ver só com relação a essa característica. A repetição, que é necessário que exista. Pode ser 13, 13, 13. Pode ser com 3 algarismos, 315, 315. Tem que repetir e ter as reticências. Eu botei aqui um procedimento que é uma regra que a gente se aplica para transformar uma dízima em fração, tá? Mas isso não será cobrado, porque é uma matéria que vocês vão ver mais lá na frente, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, ok? E vocês também vão observar que da fração, como é que eu faço, só um minutinho, como é que eu faço para transformar a fração em número decimal? Veja aqui, ó. Você pega a fração, eu não falei que a fração é uma divisão? Veja que 8 dividido por 5, eu achei, ó, 1,6, ó. 8 dividido por 5 dá 1 e resta 3. Eu paro minha divisão aqui? Não. Então, eu acrescento 0. Quando eu acrescento 0, eu tenho que acrescentar a vírgula aqui. Então, acrescentei a vírgula no meu quociente. Agora, eu tenho 30 dividido por 5. 30 dividido por 5, 6. Restou 0. Então, terminei, finalizei a minha divisão com o resto 0. Então, eu achei o meu número decimal como resultado, como quociente da minha divisão. E aqui, se você observar, ele é infinito e é uma dízima, por quê? Ó, 1 dividido por 3. 1 é muito menor que 3, certo? Então, eu acrescentei o 0. Quando a gente inicia uma divisão acrescentando 0, então no quociente a gente tem que colocar 0, certo? Então, colocamos 0, agora eu vou começar a minha divisão. 10 dividido por 3 dá 3, resta 1, acrescento 0. Precisa acrescentar 0 e vírgula de novo, gente? Não precisa, porque a gente já acrescentou aqui na frente, certo? Então, vamos lá. 10 dividido por 3 dá 3, resta 1. Aí eu acrescento de novo 0. E você vai ver que eu vou acrescentando sucessivamente e não tem fim. Por isso que é um número decimal infinito
e a gente chama de dízima periódica. É o número decimal que faz parte do conjunto dos números racionais porque a gente consegue transformar em fração. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem outros números decimais infinitos que não dá para transformar em fração. Então, ele não pertence ao conjunto dos números racionais, tá bom? Muito importante vocês observarem essas situações. Então, vamos ver outros casos. Bem, agora vem a comparação. A gente fez a comparação com os números decimais. Agora a gente vai ver com as frações. Eu coloquei aqui 2 exemplos. É claro que com relação à fração tem várias regras, mas as principais. Primeiro, se você quiser saber se uma fração é maior do que a outra, é só você usar o denominador e dividir. O resultado você vai comparar qual é o maior, certo? Mas também existe a maneira da seguinte forma. Você olha duas frações. Para que uma seja maior que a outra, a fração maior tem que ter o denominador menor que o numerador. E a fração aqui, ela é menor porque o contrário, ó, o denominador é maior que o numerador. Isso acontece quando a gente quer saber o que é o maior e o que é o menor. Mas quando acontece de ter fração em que os denominadores são iguais, você vai ver o quê? Você vai comparar só os numeradores, o 7 e o 10. Quem é o menor, 7 ou 10? O 7, né? Então, já que os denominadores são iguais, a fração menor é aquela que tem o menor numerador. Quando os denominadores são iguais, para eu saber se a fração é a menor, é só eu ver o numerador, comparar os dois numeradores. O menor é porque é a menor fração, tá bom? Mas existem outros procedimentos. Mas o objetivo, se você não lembrar dessas regrinhas, divide cada um individualmente e compara os resultados, que aí você vai saber quem é maior. Aqui eu tenho exemplos de frações em que eu posso dizer que uma fração é igual à outra, apesar de estarem compostas por números diferentes. Ó, eu tenho uma fração que aqui tem 9 sobre 36 avos. Aqui eu tenho uma fração que eu tenho 3 12avos. E aqui eu tenho 1/4. São frações diferentes. Por que eu estou dizendo que elas são iguais? Porque elas vieram de uma simplificação. Veja que essa primeira fração ela foi simplificada por 3. 9 dividido por 3 deu 3. Olha o resultado aqui. 36 dividido por 3, olha o resultado aqui, 12. Veja que eu usei o mesmo divisor para o 9 e para o 36, tá bom, galera? Então, vamos lá. A mesma coisa aqui, deu para eu continuar simplificando, ó. 3 dividido por 3, olha o resultado, 1. 12 dividido por 3, 4. Veja o resultado. Agora, professora, se eu tivesse uma fração pequena e tivesse que comparar com a maior. Ó, reparem que da maior para menor a gente foi dividindo. Agora, se a gente tiver que resolver do menor, a gente vai multiplicando por 3. Ó, se a gente multiplicar por 3, veja, eu tenho 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12, tá bom? Eu só estou mostrando esse exemplo para vocês terem uma ideia que pode ocorrer de ter frações iguais, mas elas são iguais porque elas são equivalentes. É um termo que a gente utiliza de uma fração que surgiu através de uma simplificação, tá bom? Outra coisa importante, o zero é maior que todo número negativo. Por que isso você tem que registrar? Porque qualquer número negativo ele é menor em qualquer das situações com relação ao positivo, certo? Mas o zero, ele também se torna maior do que qualquer número negativo, tá bom? Ou seja, o negativo, ele é o menor de todos. Só dá para a gente comparar com o negativo sendo maior quando são dois negativos. E aí a gente vê qual é o maior e qual é o menor, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai observar o módulo de um número. Lembra quando a gente falou de números inteiros, o módulo? A gente apresenta uma questão onde tem esses tracinhos aqui. Toda vez que a gente encontra esses tracinhos é porque ele quer saber o módulo do número. E o módulo do número é o quê? É o valor que ele representa, é a origem dele, o valor absoluto dele.
Então, veja que na reta numérica eu coloquei aqui, por quê? Porque tanto faz eu colocar 1,5, eu quero saber o módulo de menos 1,5 ou o módulo de mais 1,5, vai ser o mesmo resultado, ó, 1,5. Por quê? Como é que eu faço para saber o módulo de um número? É só você repetir. Uma linguagem mais simples, é só você repetir aquele mesmo número que está em módulo, só que sem sinal nenhum, tá bom? Por isso que eu coloquei a definição aqui, ó. Módulo é a distância de um ponto até a origem, também conhecido como valor absoluto. Então, se eu tenho menos 1, qual é o valor absoluto dele? 1. Se eu tenho mais 2, qual é o valor absoluto dele? 2. E assim sucessivamente, em todos os casos, em todos os números. Pode ser em forma de fração, em forma de número decimal, em números inteiros. Você quer saber o módulo de um número negativo? É o que ele representa, é o valor absoluto dele, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai ver os números racionais com opostos e simétricos, que também é semelhante ao quê? Ao que a gente viu nos números inteiros. Veja o seguinte, dois números racionais são opostos ou simétricos quando estão a uma mesma distância do ponto zero, mas em sentidos contrários. Engraçado que no português, quando coloca a ideia de oposto e simétrico, tem definições diferentes, mas na matemática eles são iguais, a gente usa esses dois termos, por quê? Porque eles são opostos, porque olha, eu tenho zero aqui e eles estão em direções opostas, porém, simetricamente, a distância daqui para o 1,5 e do zero para o menos 1,5, a distância é simétrica, é igualzinha. Então, por isso que a gente diz que um número racional oposto ou simétrico quer dizer a mesma coisa. Então, veja, se eu falar que eu quero saber o oposto de menos 2,5, é mais 2,5. Se fosse o inverso, se eu quisesse saber o simétrico ou oposto de mais 2,5, seria o menos 2,5. Porque a reta numérica está apresentando aqui para você, ó. O que é um número oposto ou simétrico? Eles estão em lados opostos, mas com a mesma distância entre o centro. Entendeu? Então, a gente viu o procedimento. Agora, a gente vai ver com relação a inverso de um número. O que isso quer dizer, gente? Ó, todo número diferente de zero tem um inverso. O que é isso? É você transformar uma fração ou um número decimal e inverter os valores. Bem, um número decimal ele está aqui, não tem como você inverter ele porque não tem nenhum número aqui embaixo. Então, o que eu fiz? Esse número decimal, eu transformei ele numa fração, ó. 3 décimos e 3 décimos. Aqui ele está em número decimal e aqui ele está em fração. Como eu preciso fazer o inverso dele, eu precisei transformá-lo em fração. E o que agora é o inverso dele? Ó? Ele ficou o contrário, uma linguagem mais simples, virou de cabeça para baixo. O 10 que estava embaixo foi para cima. O 3 que estava em cima foi para baixo. Então, toda vez que uma questão pedir que você dê o inverso de um número, você vai fazer isso, você vai inverter. O número que está embaixo vai para cima e o número que está em cima vai para baixo. Isso é o inverso. Mas, professora, esse exemplo aqui, ó, eu só tenho 6. E ele não tem nenhum denominador. Tem sim. Eu sempre digo que ele está invisível. Que ele é o Gasparzinho camarada. A gente não vê, mas a gente sabe que ele existe, né? De acordo com o filme lá. Então, a mesma coisa é quando não surge nenhum denominador aqui embaixo. Por isso que eu digo que para que um número racional ele seja racional, ele tem que transformar em fração. Por isso que todo número natural dá para transformar em fração. É só você colocar o 1 embaixo. Os números inteiros, para você transformar ele numa fração, é só colocar o 1 embaixo.
E os números decimais e fracionários a gente já está vendo aqui que são partes de um todo, de um inteiro. Então, ó, veja que ele não estava aqui, mas na nossa mente a gente sabe que ele existe. Então, ó, o 1 foi para cima e o 6 foi para baixo. Sempre vai ser assim, galera. Se quiser saber o inverso de um número, você tem que fazer isso aqui, tá bom? Então, pessoal, a gente está finalizando a nossa aula sobre o assunto da unidade 1 da apostila 2 de vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? Que ajude a vocês a desenvolver da melhor forma possível todas as questões. Caso tenha dúvida, veja novamente e durante a nossa aula a gente tira as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, se previna, fiquem em casa e não esqueça de estudar. É fundamental manter a nossa mente ocupada, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.